Olá, meus amigos, em o nome do Deus Pai, em o nome do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, em o nome do Deus Espírito Santo, a paz do Altíssimo Deus seja com a sua vida, com a sua família, no seu lar. Receba agora aquilo que Deus nos tem dado. Ele disse assim uma vez: quando vocês entrarem numa casa, então ali determine a paz sobre aquela casa. Se a casa, se aquela família, se aquela pessoa não aceitar aquela paz que vocês deixam, então aquela paz retorna para vocês. Em outras palavras, foi assim que Jesus falou. Então, que seja a minha paz, a paz que Deus me deu sobre a sua vida agora. Você especialmente que está vivenciando o inferno, um pedacinho do inferno, em o nome do Senhor Jesus, seja livre agora, nesse instante, e a paz do Altíssimo seja com você. Muito bem, nós temos falado sobre a glória de Deus. Quando a gente fala sobre a glória de Deus, infelizmente, a maioria não entende, não percebe a extensão, a grandiosidade, a largura, a altura do que significa a glória de Deus. Eles pensam assim: bem, a glória é de Deus, mas não tem aquele alcance de ver para onde essa glória chega, aonde ela pousa e fica. Bom, muito bem. Lembra quando eu falei, nós falamos sobre quando Jesus estava pregando lá em Jerusalém e tal, muitos dos judeus, muitos principais judeus aceitaram Jesus, creram em Jesus, como é a maioria, como costuma acontecer com a maioria das pessoas. Aceitam Jesus, não custa nada, é de graça. Só que esses muitos judeus não o confessavam, porque eles tinham medo de perder a posição que exerciam dentro da sinagoga. Jesus disse que eles amavam, aliás, o apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, diz: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o que é essa glória de Deus? O que significa essa glória de Deus? Se você tem o Espírito Santo, você já entendeu o espírito da coisa. Se você não tem, nós vamos tentar elucidar esse mistério para que você possa descobrir, então, a razão do porquê que ainda você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. Você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque se eu fiz tudo certinho, se eu tenho feito tudo certinho. Então, presta atenção, hein? Muita atenção. Se você puder, ouça novamente essa mensagem, tantas quantas você puder, para você não ficar em dúvida com respeito ao sentido, significado, a grandeza, a glória da glória de Deus. Olha só, fica mais fácil você entender. Lembra que, não esqueça, hein, que os homens, o mundo, prefere a glória desse mundo do que a glória de Deus. Muito bem. Quando o profeta Ageu, dirigido pelo próprio Deus, o próprio Deus falando através da boca do profeta Ageu, ele disse assim, entre outras coisas, ele disse assim: a glória desta última casa será maior do que
a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você ouve falar ou lê na Bíblia Senhor dos Exércitos, você pode ter uma ideia da grandeza dele, Senhor dos exércitos, dos exércitos de anjos. É muito grande, a gente não pode imaginar, mensurar essa grandeza, mas já dá para entender que é muito grande. Mas ele diz assim, ele foca que a glória da última casa será maior do que a primeira. E muitas pessoas dizem assim, bispo, eu estou sofrendo, estou gemendo, eu estou vivendo esse inferno, esse pedacinho do inferno, mas eu sei que a glória da última casa será maior do que a primeira. Está errado. A interpretação, a visão desse texto está errado com respeito às pessoas. Não é isso, de forma nenhuma. Quando Deus fala a glória desta última casa, ele está falando do templo, o templo de Deus, que é aquele que um dia foi selado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a glória de Deus está nela, permanece nela até que, ou se ela viesse corromper, seja destruída, como aconteceu com a glória da primeira casa. A glória da primeira casa foi enorme, foi imensa. O Espírito de Deus desceu sobre o templo que Salomão ergueu. Mas depois, aquela casa, aquele templo, o templo de Salomão, foi destruído, foi queimado, foi corrompido, seu ouro foi levado, foi roubado. Então, depois veio alguém que reconstruiu aquela casa, o templo, ou o templo da época de Jesus. Quando Jesus chegou aqui, ele viu aquele templo. Lembra quando os discípulos mostraram para ele o templo? Olha que coisas maravilhosas, essas pedras. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. É muito grande. Não ficará de pedra sobre pedra. Jesus estava falando sobre o templo cuja glória permanece para sempre, que é o seu corpo. Ele disse, destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. E era o corpo dele. Depois, quando ele reconstruiu o corpo, que foi ressuscitado, então Jesus assentou-se à direita do Pai. Presta atenção, Jesus não sentou-se à esquerda, Jesus sentou-se à direita do seu Pai e então enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu sobre aqueles que o esperavam. Então, houve o Pentecostes, quando a descida do Espírito Santo veio sobre 120 servos de Deus, que estavam aguardando, esperando em Jerusalém o batismo. Muito bem, a partir do momento em que eles receberam o batismo, o selo do Espírito Santo, então esses discípulos tornaram-se esta casa, esta nova casa, ou a última casa. Por isso que o Senhor está dizendo assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória da primeira foi grande enquanto o povo de Israel estava andando com Deus, nos caminhos de Deus, nas leis de Deus. Mas quando o povo se corrompeu, aquela casa foi destruída. Foi destruída, foi assaltada. E depois
ela veio a ser reconstruída, que foi quando Jesus encontrou aqui. Mas aquele templo, mesmo reconstruído, não tinha a glória que tinha a primeira casa. Então, o que acontece, amiga e amigo? Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, em outras palavras, quando o Espírito Santo desce sobre ela, fez e faz o que o Espírito Santo, fez com os discípulos batizados no dia de Pentecostes. Naquele dia, a partir daquele dia, lembra que Pedro era semi-analfabeto, Pedro era um pescador, Pedro, eu não sei se ele sabia ler e escrever, eu só sei dizer o seguinte, depois ele aprendeu, mas ele era um pescador, nada além de um pescador, uma profissão simples, honrada, mas simples, e que não exigia conhecimentos, não exigia saber ler ou escrever. Então Pedro, um dos 120, Pedro se levantou e você sabe, houve uma grande festa, uma grande alegria, um grande gozo, e todos falavam em línguas. Aí vem as pessoas que dizem, mas falaram em línguas no dia de Pentecostes. É claro que falaram em línguas, mas veja bem, eles falaram em línguas para a glória de Deus, não foi para a glória deles próprios. Não foi para dizer, eu fui batizado com o Espírito Santo, olha aqui a minha língua. Não foi isso. Eles falaram as línguas das pessoas que estavam em Jerusalém, porque tinham muitos judeus de fora, muitos turistas judeus que falavam as suas próprias línguas, e fala lá a língua dos medos, a língua dos gregos e outras tantas línguas que haviam já naquela época. Então, os 120 glorificavam a Deus em línguas estranhas para eles que falavam, mas não estranhas para aquelas pessoas que estavam ali, que estavam presenciando a glória de Deus na vida daqueles discípulos. Então eles falaram realmente em línguas, muito glorioso isso, glorificando a Deus. Veja que o texto diz que eles glorificavam a Deus, quer dizer, por conta da presença, da descida do Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo, todos foram cheios da glória de Deus, de alegria, de gozo, de paz, cheios de vida. E aí, aquela igreja inicial, eles não tinham nada pessoal, tudo era de comum acordo. Tudo que eles tinham, eles depositavam aos pés dos apóstolos. E eram um só coração, um só espírito, um só amor, que esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Deus, que nós tenhamos um só espírito, um só coração. E é a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Então, fica entendido que naqueles dias começaram, melhor dizendo, a glória de Deus aqui na terra. A partir dali, Pedro falou, discursou e foi eloquente nas suas palavras, convencia as pessoas a respeito da volta do Senhor Jesus. A glória de Deus sobrava, se derramava através dele e dos demais apóstolos e discípulos. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer, que aquela glória que desceu sobre os apóstolos e que deles fez uma grande, digamos assim, ceifa, uma grande seara, uma grande, como é que se diz, ajuntamento de pessoas, porque a igreja foi crescendo de forma enorme, indescritível. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre eles. Então,
eles passavam para outras pessoas, para os gregos, os turistas que haviam naquela altura, aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E essa é a razão do porquê muitas pessoas que estão me ouvindo agora e dizem: ah, bispo, foi isso que aconteceu comigo. Puxa vida, quando eu recebi o Espírito Santo, veio um gozo, uma alegria, algo que eu não posso explicar, não tem como explicar, não existem palavras para explicar. Eu não tenho palavra para explicar. Se eu começar a querer explicar, eu vou gaguejar e não vou falar nada. E você tampouco vai entender. Então, o que acontece é o seguinte: é algo indizível, não se pode pronunciar porque é divino. É a glória da última casa. Essa glória da última casa fez dos discípulos verdadeiros servos de Deus mesmo. Não foram obreiros, não foram bispos, não foram pastores, não. Era o povo. A glória de Deus desceu sobre o povo de Deus, o povo que aguardava, que buscava a promessa de Jesus, esperava a promessa de Jesus, e aconteceu no dia de Pentecostes. E é o que está acontecendo. Por exemplo, lá em Angola, nesse momento, nós vemos que eles fecharam as igrejas universal do Reino de Deus. O governo lá, o governo de Angola, fechou, lacrou, entregou a igreja, algumas igrejas, para os adúlteros, os ladrões, os corruptos, e tirou do povo de Deus. Mas quem pode abafar, segurar, impedir que a glória de Deus venha se extravasar na vida daqueles que têm o Espírito Santo? Ninguém. Ninguém, não tem governo, não tem ditadura, não tem império, não tem imperador, não tem nada nesse mundo que possa impedir que a luz da glória de Deus venha emanar daqueles que recebem o Espírito Santo. Você está entendendo o que é a glória de Deus? Então você vê, nós temos colocado aqui no nosso Instagram fatos da igreja lá em Angola. O povo foi arrancado das igrejas físicas, mas a glória de Deus permanece nele. A glória de Deus permanece nele, porque eles estão apanhando por causa disso. Eles vão para frente da igreja, não podem entrar, mas eles vão lá, começam a orar, pedir por justiça, adorar a Deus, cantarem louvores a Deus. A glória de Deus se manifesta através dele, daquele povo sofrido, penalizado pela injustiça governamental. Então, amiga e amigo, a glória de Deus não permite que os problemas venham sobrepujar aquilo que está dentro dos que o têm. Você verifica que o Senhor disse: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E diz mais: e neste lugar darei a paz. Neste lugar quer dizer, nesta pessoa, nesta casa, dentro das pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Quer dizer, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem paz. Mesmo em meio a pandemias, em meio a todos os dissabores, em meio a todas as injustiças, perseguições, ódio. Veja lá o exemplo da igreja de Angola. Quando eu assisto esses vídeos lá de Angola, eu vejo a igreja primitiva. A igreja que não tinha parede, que não tinha teto, que não tem teto agora, né? A igreja que é cada pessoa que tem o Espírito Santo. Porque essa glória Deus está mostrando para o mundo. Você verifica, a igreja nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Porém, lá em Angola nós estamos vendo o derramamento do Espírito Santo, a glória de Deus está sendo derramada, e as pessoas que têm essa glória, a glória de Deus dentro de si, elas não sossegam por conta de terem o fogo do Espírito dentro delas. Então,
Aí vem, quando Deus fala assim, neste lugar, quer dizer, na pessoa, nesta casa, Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. Então, a morada do Altíssimo é a morada da glória de Deus nesse mundo. A glória de Deus que tem que se manifestar na vida dos seus servos para que o mundo o veja, para que o mundo veja o Senhor dos Exércitos através de nós, para que nós sejamos o perfume, o aroma do Senhor Jesus. Onde quer que haja o inferno, quando chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, a glória de Deus, não tem jeito. As trevas se dissipam. Então, amiga e amigo, preste atenção, respondendo a pergunta, por que é que eu não fui batizado com o Espírito Santo? Porque você não se entregou 100%. É isso aí. Deus, presta atenção, Ele não nos dá o Espírito Santo por medida. Jesus falou isso. Você acha que Ele vai aceitar-nos por medida? Você acha que Ele vai aceitar 99,9% de nós? É 100%. É tudo por tudo. É o nosso tudo pelo tudo de Deus. Mas primeiro o nosso tudo. Primeiro o nosso tudo. Primeiro nós temos que colocar nossas vidas no altar sem absolutamente nenhuma reserva. Sem carta na manga. Nada disso. É 100% no altar. Quando a pessoa coloca a vida 100% no altar, não interessa se ela é da igreja, se ela não é da igreja, não interessa se ela é católica, se é espírita, se é evangélica, se ela é bandida, se é mocinho, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é homossexual, lésbica. Não importa absolutamente nada. Se ela coloca no altar toda a sua vida, aí vem a glória de Deus sobre a vida dela. Nós temos testemunhos de pessoas que estavam presas, exatamente, presas dentro de uma cela. E enquanto as pessoas estavam dormindo pela madrugada, essas pessoas, esses testemunhos, buscaram ao Senhor ali no banheiro fétido, um banheiro sujo, nojento, podre, mas eles buscaram e o Espírito Santo desceu sobre eles. Por quê? Porque eles estavam colocando toda a vida deles no altar. O altar foi lá dentro de um banheiro fétido, um banheiro nojento, fedorento. É isso aí. Então você não recebeu o Espírito Santo, não me venha com blá blá blá, não me venha com aquela conversa mole para boi dormir, nada disso. Você diz, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz jejum, eu já fiz. Você fez jejum, você fez isso, você fez aquilo, você mostrou um grande esforço para receber o Espírito Santo, só que você não entregou toda a sua vida, você não despejou o seu eu, e só você sabe o que faltou. Eu não sei, nem posso responder a você, eu só sei dizer o seguinte: se você coloca toda a sua vida no altar, então Deus lhe dá todo o Espírito Santo para você. Toma lá, dá cá. Essa é a realidade. Compreendeu, minha amiga e meu amigo? Então, por exemplo, eu falo por mim como testemunha. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu não queria outra coisa senão ganhar almas para Jesus. Extravasar, colocar para as pessoas aflitas a glória de Deus. Eu queria dividir com as pessoas a glória que Deus me havia dado, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem um fogo dentro de si que ela não sossega, ela não fica em paz enquanto ela não extravasa aquele fogo. É como uma fonte, Jesus falou que é fonte. É impossível uma fonte ficar retida, não, ela vai
vai romper as barreiras, ela vai sair. Por quê? Porque é fonte, está gerando, está jorrando. Amiga e amigo, para você que já tem o Espírito Santo, então fica aí essa força. A glória de Deus está dentro de você. A glória de Deus. E neste lugar de glória, Jesus diz aqui, darei a paz. Darei a paz. Quer dizer, a paz, porque o Espírito Santo é paz. Agora, se você é aquela pessoa que diz que tem o Espírito Santo, que fala em línguas, que faz isso, que cura os enfermos, que liberta os cativos, que prega o evangelho, que é missionário, missionária, profeta, não sei o quê, muito bem, você diz que é, mas há falta de paz dentro de você, você não tem o Espírito Santo. Isso contraria os religiosos, infelizmente, é a maioria. É verdade, essa é a verdade. Pessoas que estão convencidas, mas não convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Leia depois, medite nessa palavra que eu vou dizer para você. É essa palavra que eu falei agora. Medite, eu vou deixar o texto aí registrado. Está tudo fácil. Só falta pintar, colorir. O resto está tudo feito. Deus abençoe em nome de Jesus.